Olá, prezados ouvintes da Palavra de Deus. O meu nome é Nelson Alves e tenho o imenso prazer de trazer neste momento uma mensagem para você e a sua família também. O texto bíblico que nós gostaríamos de apresentar para vocês se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 23 e o versículo 37, que nos diz as seguintes palavras. Ouçam. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que a ti foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os teus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis até que venhais a dizer: Bendito o que vem em nome do Senhor. Prezados ouvintes da Palavra de Deus, meditando nas Escrituras Sagradas, desde os antigos profetas até aos atuais apóstolos que viveram na presença do Filho de Deus, Jesus Cristo, aquele que um dia havia sido prometido por Deus, por meio dos seus profetas, que na plenitude dos tempos Deus enviaria o seu Filho nascido de uma virgem, para poder salvar o seu povo dos pecados deles. A profecia a respeito da vinda do Messias havia se cumprido realmente na plenitude do tempo. Muitos dos profetas do Velho Testamento até João Batista aparecer como precursor do Messias, as suas mensagens tinham elas se cumprido ao pé da letra. O menino tinha nascido de uma virgem. Cresceu em sabedoria, em estatura e em verdade. Assumiu seu posto do dever. Acompanhado por 12 homens, Jesus Cristo abalou o mundo com uma mensagem realmente que fez a diferença. Segundo o relatório sagrado, o único ser humano que veio a este mundo e que não conheceu o pecado, mas se fez pecado por cada um de nós, foi o único ser que dividiu a história da humanidade. O único homem que esteve disposto a assumir as agruras da cruz foi o único que aproximou a humanidade de Deus. O único que quebrou a barreira que separava de ambos os povos, judeus e gentios. Jesus Cristo. O único que
pôde vir a este mundo como representante da paz celestial. O único ser que viveu aqui entre nós e que pôde dizer: eu sou o caminho. Eu sou o único meio de salvação entre Deus e o homem. Os antigos profetas haviam realmente profetizado que um dia o Salvador viria e entraria na cidade de Jerusalém montada de um jumento, acompanhado por humildes pecadores que haviam aceitado a mensagem da cruz. Aquele homem que havia sido prometido pelo Pai através dos profetas, avisado pelos profetas, que viria para poder libertar o seu povo do cativeiro do pecado. Aquele homem que havia sido prometido e profetizado pelos antigos profetas, que ele viria para poder realmente libertar os cativos, abrir os olhos dos cegos, desimpedir a língua dos mudos. Aquele homem que havia sido prometido por Deus, o nosso Pai, prometido, varão aprovado por Deus, prometido por Deus que haveria de vir ao mundo para restaurar a sorte do seu povo, para ressuscitar da tumba os mortos físicos, para ressuscitar o povo que estavam mortos por causa da multidão dos seus pecados. Chegado o momento em que Jesus aparece, o relatório sagrado nos mostra no Evangelho de João, no capítulo 1, que ele veio para os que eram seus e os seus não reconheceram. Por que não reconheceram? Porque eles não haviam acreditado na mensagem dos profetas, como por exemplo, a mensagem do profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Miqueias, e assim por diante. E dado o exato momento, Jesus aparece numa cidade que é o centro da adoração dos filhos de Deus, a cidade de Jerusalém. As pessoas vinham de determinadas regiões da terra para poder realmente comemorar, adorar, louvar o nome do Deus Altíssimo, o Deus de Israel. As pessoas estavam acostumadas realmente naquela vida cotidiana, em vir de diferentes lugares da terra para poder realmente ir no santuário, oferecer o sacrifício, as ofertas, as oferendas e prestar adoração ao Deus, o Criador dos céus e da terra. A prestar uma adoração, reverência ao Pai que havia de enviar o seu Filho unigênito, nascido de uma virgem, para salvar o seu próprio povo dos pecados deles. Queridos amigos, prezados irmãos, justamente
na plenitude dos tempos, Jesus aparece, humilde, montado em um jumento, filho de uma jumenta. A Bíblia fala, montado em um jumentinho novo, e acompanhado pelos apóstolos, acompanhado por mulheres, por crianças. Ele entra numa cidade chamada de Jerusalém, o centro da adoração. E uma multidão de pessoas que estavam ali presenciando a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Eles tiravam as suas vestes, colocavam nas ruas da cidade, na avenida principal. Tiravam folhas de palmeiras. E eles balançavam de um lado para outro e cantavam em alto sonido, em plenos pulmões, as palavras: Hosanas ao filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Oh, queridos, pela primeira vez, os evangelhos registram que Jesus chorou. Jesus chorou na entrada de Jerusalém. E ele então dizia as seguintes palavras: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas das vezes eu quis reunir-vos debaixo das minhas asas, debaixo dos meus braços, assim como a galinha reúne os seus pintos debaixo das suas asas. Quantas das vezes, Jerusalém, eu quis reunir vocês debaixo da minha proteção, debaixo do esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, mas vocês não quisestes me ouvir. Ó Jerusalém, que mata os profetas, e que apedreja aqueles que foram enviados em nome do Senhor. Meus prezados amigos, prezados ouvintes da palavra de Deus, Jesus conhecia mais que nunca o coração daquele povo. Jesus conhecia mais que nunca o lado externo e o lado interno daquele povo. Aquele povo que havia realmente estado comparado como sepulcros caiados, brancos por fora, mas cheio de aves e rapinas por dentro. Estavam agora cantando na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mas Jesus, então, não aprovou aquela atitude que as pessoas estavam, então, clamando e gritando hosanas ao filho de Davi. Havia um profeta que havia profetizado na cidade de Jerusalém por um período de 7 anos. Ele havia realmente declarado os pecados do povo que habitava na cidade de Jerusalém. Havia realmente anunciado para Jerusalém que viria o Filho de Deus para poder salvar aquele próprio povo dos pecados deles, queridos amigos. Mas sabe o que foi que aconteceu? Aquele mensageiro do Senhor, aquele enviado do Senhor, aquele profeta de Deus,
foi morto diante do pátio do santuário. Foi apedrejado, querido e querida amiga. A Bíblia cita que o sacerdote Zacarias ele foi morto entre o pórtio e o altar, justamente por causa da palavra de Deus que ele havia pregado para um povo que jazia na sombra da beira da morte, para um povo que era escolhido, para um povo que era chamado de um sacerdócio santo, a nação escolhida, uma propriedade peculiar, para um povo que era realmente a nação eleita por Deus. E quando este mensageiro chegou a proclamar as verdades que haveria de salvar e libertar eles dos próprios pecados dele e do jugo romano, esse profeta foi apedrejado. Ele foi morto. Isaías, o profeta messiânico que havia vivido por volta do entre o século 8 e o século 7 antes do Cristo aparecer, aquele que havia realmente profetizado a mensagem de um Messias que havia de vir, que seria um Deus maravilhoso, um Pai da eternidade, um conselheiro, um príncipe da paz. Aquele que haveria realmente preparado o povo para no momento propício do aparecimento do Messias. Sabe o que foi que fizeram com esse profeta? Queridos e queridas, prezados ouvintes da palavra de Deus, cerraram o profeta no meio. Isaías foi morto desta forma. Cerraram Isaías no meio. João Batista, anunciado pelo profeta pelo profeta Isaías, haveria de aparecer como um precursor do Messias. João Batista apareceu no deserto da Galileia, nas proximidades de Jerusalém, profetizando para o povo que eles deveriam então se preparar, porque o Deus em que tinha sido anunciado pelos antigos profetas estava chegando para salvar o seu povo dos pecados dele. João Batista não era a luz do mundo, mas ele veio para dar testemunho da luz. Ele veio como uma cana agitada pelo deserto, alimentando-se de mel silvestre e gafanhotos naquela época. Meus queridos irmãos, havia naquele exato momento pregado a mensagem do arrependimento. As pessoas deveriam arrepender-se dos seus pecados porque o reino dos céus estava chegando. E o reino dos céus era Jesus, o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Aquele homem, diante daquela multidão de pessoas, ao ver o Filho de Deus passando, ele então aponta o dedo e diz as seguintes palavras: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta mensagem se encontra no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 29. Aquele homem havia conquistado uma grande parte de seguidores
porque a sua mensagem era de arrependimento. Mas no exato momento em que ele aparece perante a maior autoridade da época, Herodes, e por ele ter realmente anunciado o pecado de Herodes, porque tinha tomado a sua cunhada para ser a sua esposa. Esse homem, ele foi rejeitado. Ele foi decapitado por causa que ele pregava justamente uma mensagem que não era popular. Foi decapitado por ordem de Herodes, por causa que ele havia anunciado o pecado desse homem. Percebeu? Porque eu fiz questão de ler o relato sagrado do livro de Mateus, no capítulo 23, o versículo 37, onde Jesus, entrando na cidade de Jerusalém, diz as seguintes palavras: Jerusalém, Jerusalém, que matas e apedrejas os profetas, aqueles que foram enviados em nome do Senhor. Quantas das vezes eu quis reunir vocês debaixo dos meus braços, assim como a galinha reúne seus pintos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram me ouvir. O relatório sagrado, o livro de Lucas, no capítulo 19, no versículo 44. A Bíblia diz que Jesus, depois de ter realmente chorado sob a entrada triunfal nas ruas de Jerusalém, ele disse: ai de vós e dos vossos filhos, porque vocês não conhecem o dia da vossa visitação. Virão dias em que as mães vão chorar por causa dos vossos filhos. Jesus então proclama um ai sobre a cidade de Jerusalém. E ele disse: quando Jerusalém estiver cercada de exércitos, sabeis, pois, que está próximo a sua devastação. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem nos montes, não voltem atrás para buscar a sua capa. Ai daquelas que estiverem grávidas e das que se amamentarem naqueles dias, porque Jesus falou, queridos amigos, essas palavras, porque ele conhece tanto o passado como o presente e o futuro. E ele sabia realmente que Jerusalém seria devastada. E as pessoas que não haviam dado crédito às suas mensagens e nem às mensagens dos profetas que falaram em nome de Jesus Cristo, não deram crédito. Não acreditaram. Rejeitaram. Oh, queridos amigos, meus prezados irmãos, será que nós não estamos vivendo também em dias em que os seres humanos estão sendo avisados pelos seus servos, pelos profetas, por homens e mulheres que estão realmente de dia e de noite clamando
para o povo. Arrependam-se dos seus pecados, deixem os seus maus caminhos, converta-se, abra o vosso coração. Será que nós não estamos vivendo também nos dias em que as pessoas estão rejeitando a mensagem dos profetas, de Jesus, dos apóstolos e dos seus servos? Naquele exato momento em que os discípulos, acompanhados por Jesus Cristo, eles também estavam ali anunciando para as pessoas. As crianças então louvavam o nome de Deus e, enquanto isso, uma grande multidão de pessoas então diziam: Mestre, mande que estes se calem. Jesus havia dito para eles: olha, se eles calarem, as próprias pedras haverão de clamar. Amigos, será que nós não estamos vivendo realmente em uma época em que as pedras estão clamando? Através da arqueologia, nós podemos então descobrir que Deus está falando. Através da natureza, podemos perceber que Deus está clamando. Através dos sinais do mundo físico, Deus está clamando. Através do mundo natural, Deus está clamando. Prezados ouvintes. Através do mundo moral, Deus está clamando. Através do mundo social, Deus está clamando. Através do mundo científico, Deus está anunciando. Através do mundo religioso, Deus está clamando. A mensagem está sendo pregada por todas as partes, a homens e mulheres, por todas as idades, por todos os lugares da esfera terrestre. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Justamente, queridos, para cumprir o que está escrito no livro de Mateus, no capítulo 24, versículo 14, aonde nós lemos da seguinte maneira. Acompanhe comigo. Evangelho de Mateus. Está aqui o livro de Mateus, o capítulo 24. Vamos para o versículo 14. Aonde o Salvador Jesus Cristo disse as seguintes palavras: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Viu aí? Que este evangelho está sendo pregado por todas as partes, pelos servos de Deus, de diferentes maneiras. O evangelho está sendo pregado. As profecias estão se cumprindo. O povo está sendo avisado. Mas tudo parece que nada aconteceu e que nada está acontecendo e que nada vai acontecer. Não é assim que o povo estão vivendo, fazendo de conta que nada aconteceu, que nada está acontecendo, que nada vai acontecer? Você lembra que eu estive falando para você que quando Jesus aparece diante do seu povo, e parece que o povo estava tão cegos que nada tinha acontecido, nada estava acontecendo e que nada ia acontecer,
tudo parecia, mas não foi assim, prezados ouvintes. E nós que estamos vivendo realmente na última geração, nós que estamos vivendo realmente nos últimos dias da história da humanidade, os seres humanos estão vivendo diante de um calendário profético que tudo referente ao Messias já se cumpriu. E tudo que é referente aos sinais dos tempos que apontam para a vinda de um Salvador, mesmo assim, queridos amigos, diante de todas essas coisas, o povo está fazendo de conta que nada aconteceu, que nada está acontecendo e que nada vai acontecer. Mas deixa eu falar uma coisa para você para terminar esta mensagem. Havia um profeta de Deus lá do Antigo Testamento, um dos menores entre os profetas. Deixa eu falar o nome dele aqui, olha. O nome dele chama-se Amós. Ele havia também profetizado a respeito da vinda do Messias. Mas eu gostaria de mostrar para você o que se encontra no capítulo 3, versículo 7. Acompanhe comigo. 3:7 do livro de Amós. Olha aqui, ó. Livro de Amós, o capítulo 3 e o versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus, na sua infinita bondade, através dos profetas, havia anunciado para o povo de dia e de noite, semanas, meses e anos, séculos, que o Salvador do mundo estava vindo. Prezados ouvintes. E quando Jesus aparece, ele veio para os que eram seus e os seus não receberam, não reconheceram. Porque eles esperavam um Jesus que entrasse na cidade de Jerusalém, montado em cavalo, acompanhado de exércitos, com muita pompa e glória. E de repente Jesus aparece na cidade de Jerusalém de uma forma tão simples, humilde, montado em um jumento, acompanhado por pescadores, homens iletrados. Viu aí? E Jesus não foi reconhecido como o Messias, como o Salvador do mundo, como o Senhor, como o Verbo de Deus, como prometido pelos profetas antigos.